Boa noite. Nós vamos fazer uma pausinha no estudo do Livro dos Espíritos hoje, como é domingo de Páscoa, para falar um pouquinho sobre o domingo de Páscoa, sobre a Páscoa cristã. Todo ano a gente faz uma suspensãozinha e fala um pouquinho disso, porque na cristandade, quer dizer, no cristianismo tradicional, nas igrejas cristãs, particularmente no catolicismo, há uma simbologia muito grande em torno da paixão, da crucificação, da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Para nós espíritas, não há nada de especial nisso, tanto que nós não temos comemoração nenhuma, nem ritual nenhum, nem nada de especial em relação a isso, mas a gente vive num mundo cristão, de cultura cristã. A gente compra ovinhos de Páscoa para distribuir para as crianças da família, gosta de ganhar um também, quando ganha. Quando não ganha, fica todo mundo tristinho, passei pela vida esse ano e ninguém lembrou de mim, nem um sonho de valsa me trouxeram, aquela coisa toda. A gente gosta, né? A gente está aí no mundo, está na vida, a vida é assim, são as coisas boas da existência, né? Mas a gente para esses minutinhos para falar um pouco do que a gente pode tirar disso tudo de bonito, que a gente pode tirar disso tudo de delicado, de aprendizado para a gente, né? E aí eu escolhi essa lição do Emmanuel, Nossas Cruzes, porque a cruz é o símbolo do cristianismo, né? Quer dizer, onde a gente, às vezes eu estou dando aula, e é uma aula sobre simbologia, né, semiologia, e eu desenho uma cruz na rua, é símbolo do quê? E os adolescentes, é muito interessante, eles falam assim, cemitério, morte, cruz, né? Para chegar no cristianismo, nem sempre se chega rápido, porque há uma, né, cruz, assim, como assim? O que é a cruz, né? As pessoas veem cruz, né, na igreja, lá na torre da igreja, nos túmulos dos cemitérios cristãos, nos caixões, né? Em filme de terror, aquele cemitério escuro tem um monte de cruz lá, vampiro, né? Que mostra a cruz, o vampiro vai embora. Mas a cruz é o símbolo do cristianismo, né? O principal símbolo. No universo simbólico, de linguagem simbólica, a cruz é o símbolo do cristianismo. A cruz era uma condenação muito usual no Império Romano na época de Jesus. Era muito comum criminosos serem condenados à cruz. Em geral, os criminosos mais perigosos e mais ameaçadores iam para a cruz, e era uma morte infamante, porque a ideia da cruz é expor o indivíduo, não é como se ele fosse uma bandeira que é hasteada para que os outros vejam e fiquem com muito medo de acontecer com eles aquilo que aconteceu com aquele criminoso. Então a cruz era realmente uma condenação muito humilhante, né? Porque o corpo ficava exposto e havia grande sofrimento. Para aqueles que não sabem, os que morriam na cruz morrem, na verdade, asfixiados. Por quê? Porque o pulmão, né, o peso do corpo se projeta para frente, né, e comprime o pulmão contra esse osso aqui, que é o externo, causando asfixia, e a pessoa tem uma morte lenta, dolorosa e angustiante, né? Era comum soldados darem um golpe de misericórdia, como deram, né, segundo consta em Jesus, na costela, né, para acelerar a morte, provocar algum certo tipo de hemorragia, etc., né? Então, foi assim que se deu também, né, com essa morte de Jesus na cruz, né? E há naturalmente, em torno da paixão de Cristo, simbologias muito bonitas, a começar pelo nome, paixão. Paixão é uma palavrinha, não é, que vem do grego pathos, que quer dizer dor ou sofrimento. Estar apaixonado quer dizer ser capaz de sentir a mesma dor. Daí é que vem também
empatia, simpatia, antipatia, né? Alopatia, né? O estudo das doenças, né? Patologia, patos, paixão. Então, o que é a paixão? É a paixão de Cristo. Como assim a paixão? A paixão quer dizer a capacidade do Cristo, né? Aliás, eu às vezes acho estranho a gente falar do Cristo, porque Christos já é uma expressão grega pela qual Jesus começou a ser chamado a partir da obra de divulgação da mensagem de Jesus pelo apóstolo Paulo entre os gentios. Então, quando a gente fala Cristo, né? O Cristo, já é estranho. Eu acho que Cristo nos deixa um pouco distantes de Jesus. Jesus é mais gostoso, né? Jesus é mais próximo, porque era o nome com o qual ele era conhecido mesmo. As pessoas não o chamavam de Cristo, o chamavam de Jesus, né? Então, Jesus abraçou essa paixão, que é essa dor, esse sofrimento, né, esse madeiro, né, que é a cruz. E por que ele abraçou isso? Porque isso estava na tarefa libertadora dele, como uma simbologia também da sua mensagem. Qual? A de desprendimento, de desapego, de mostrar que nem sempre o bem é vitorioso, né, que é preciso ter muita paciência com a vida, que a vida é difícil mesmo. E a cruz, na verdade, é um ponto culminante em que ele dá o pessoal testemunho, a experiência pessoal dele, de algumas mensagens dele. Por exemplo, quando ele diz, né, o que nos conta o Evangelho, quando ele diz, a felicidade não é deste mundo, eu acho isso assim, perfeito. Por quê? Porque a gente dificilmente consegue essa felicidade plena, né? Eu falo assim, de felicidade de novela das 8, não, a vida é difícil mesmo, a gente tem momentos alegres, de muita satisfação, de muita plenitude, e aí de repente, a hora que a gente tem aquela ilusãozinha que vai ficar tudo bem, vem a vida e dá um bote na gente, né? Como é que chama, um caldo, né? Que fala na piscina, que a gente cai, né? A onda quando derruba a gente, né? Aí a gente cai, aí tem que juntar força de novo, respirar fundo, aí a hora que a gente acha que vai, aí vem outro, e de que tipo de problema? Todos, né? Uma vez eu conversei com uma moça, e eu achei muito interessante, porque ela chegou para conversar comigo, e ela falou, olha, eu tenho um problema. Eu falei, qual que é o seu problema? Ela falou assim, eu sou muito azarada. E eu achei engraçado, eu falei, não é possível que todo mundo... Aí eu falei, mas não tem coisa boa na sua vida? Ela falou, tem, eu ando, enxergo, eu não tenho nenhuma doença grave, só isso. Eu falei, por quê? Aí ela começou, gente, era um horror. Sabe aquela coisa assim, ó, eu lutei, eu comprei um carro, aí roubaram o meu carro, aí eu tinha seguro, mas o cara que me vendeu seguro era um pilantra, era tudo falso seguro. E aí eu juntei dinheiro e comprei um outro carro, mas aí eu estava em tal cidade, teve uma tragédia, e eu perdi o carro de novo, porque o seguro não cobria, né? E aí eu perdi o emprego, aí eu casei, aí meu marido morreu, aí eu engravidei, eu perdi, eu falei, para. Porque era uma pessoa assim, eu comecei a me sentir totalmente incapaz de... eu no final falei, olha, realmente... você tem que procurar uma mãe de santo, alguma coisa assim, porque eu não posso te ajudar. Mas ao mesmo tempo que é muito engraçado, em muitas situações da vida, a gente passa por essa sequência de problemas mesmo. Termina um, começa outro, termina um, começa outro, termina um, começa outro, termina um, começa outro, e vai, e vai, e vai. E naturalmente, em se falando de Jesus e do Evangelho, pode parecer até meio piegas, assim, a felicidade não é deste mundo, mas isso não é só, né, de Jesus. Para quem tem um pouco de sabedoria de vida, e não precisa nem ser cristão, a gente pega uma pessoa sabida, às vezes mais de idade, que já passou por muita coisa pela vida, a pessoa vai falar a mesma coisa, fala, não se ilude não, a vida é assim mesmo, é cheia de problema, a gente vai caminhando, não deixa isso te derrubar não, segue para frente, né?
A gente vai lá para a filosofia, vai ver entre os pensadores da existência, eles vão dizer, olha, a existência é gratuita, né? Muitas vezes essa imprevisibilidade se manifesta em forma de dor, de sofrimento, mesmo não tendo nada a ver com o cristianismo. Quer dizer, quem olha para a vida vê que é isso mesmo, né? E Jesus, ele vai, né, coroar a sua tarefa, a sua experiência, a sua biografia, num primeiro momento, com a cruz. E o padre Antônio Vieira, que é um jesuíta, um grande escritor de língua portuguesa, tem um sermão muito interessante, que é o sermão do mandato, que ele fala do amor e compara o amor divino, que seria esse que Jesus tem, um amor superior, etc., com o amor humano. E eu gosto muito desse trecho em que ele compara as figuras de Jesus e de Pedro, Simão Pedro, que é o primeiro apóstolo. E conta-se que antes dos soldados romanos conseguirem prender Jesus, Jesus estava, né, fazendo uma vigília com os apóstolos e com Simão Pedro. E Pedro sugere que eles saiam dali, que ali é muito perigoso, né, que ele podia ser encontrado. E Jesus diz que não, que ficaria ali. No entanto, essa é uma primeira cena. Numa outra, o padre Vieira usa a seguinte passagem, que Jesus, estando já crucificado no madeiro, diz, tenho sede. E aí alguém, ouvindo ele dizer, tenho sede, embebe uma esponja no fel, num vinagre terrível, e coloca no rosto dele, na boca dele, né? E aí então, o Vieira diz o seguinte, espera-se que Jesus abrace a sua dor para dar o testemunho do valor desse sofrimento, da sua dor. Então ele diz assim, ora, se Jesus queria sofrer mesmo, tanto que ele podia ter se defendido e fugir, e não fez, quer dizer, a ideia era ir realmente para a cruz, e sendo ele divino, quer dizer, tendo uma inteligência divina, sendo a alma mais pura, evoluída, perfeita, não é? Que passou pela face da terra, quando ele diz, tenho sede, parece então que ele não amava suficientemente a sua cruz, tanto que ele procura amenizar a sua dor, dizendo, tenho sede, esperando que lhe dessem água. E aí Vieira vai dizer, então, ele não amava tanto a sua dor como parecia. E Pedro, quando diz para Jesus, vamos sair daqui, que aqui é perigoso, parece amar muito Jesus, está muito preocupado com ele. E aí Vieira diz assim, bom, vamos supor que Jesus tivesse atendido ao apelo de Pedro. Eles fugiriam dali, os soldados romanos não o pegariam, não haveria o processo, não haveria exposição, né? Não haveria, né, a lavagem das mãos de Pôncio Pilatos, a escolha de Jesus, né, a escolha de Barrabás em detrimento de Jesus, a coroa de espinhos, o madeiro infamante, o Calvário e nem tampouco a ressurreição. Ou seja, se Jesus atendesse ao apelo de Simão Pedro, muito provavelmente nós não teríamos o cristianismo, porque ele seria mais um profeta que sumiria por lá e ninguém ouviria mais falar dele, porque não haveria ressurreição, não haveria nada. Ou seja, quando Simão Pedro tenta ajudar, na verdade, ele prejudica, porque aquilo que o movia não era o amor, mas a ignorância. Olha que interessante, que o padre Vieira vai dizer, aquilo que parece amor, preocupação em Simão Pedro, na verdade é ignorância, porque ele não tinha ideia de que se Jesus seguisse a sua orientação, estaria tudo perdido. Já quando Jesus diz, tenho sede, como ele tudo sabia, ele já sabia que lhe dariam fel. E por isso ele diz, tenho sede. E aquilo que parecia ignorância em Cristo, vai dizer Vieira, na verdade é amor. Ou seja, nem tudo que parece é.
Ou seja, aquilo que em Pedro parecia amor era ignorância, e aquilo que em Jesus parecia ignorância era amor à sua própria dor e, portanto, pathos, paixão. Bom, quantas vezes nós não confundimos amor com ignorância? Quantas vezes a gente está achando que está ajudando e, na verdade, está atrapalhando? Atrapalhando por quê? E aí a gente vai para um pensador que eu cito muito aqui, o Heidegger, né, que fala muito sobre o cuidado. Quem ama, cuida. Mas que tipo de cuidado a gente tem? E ele vai dizer, há dois tipos de cuidado. Um cuidado que não é muito bom, que ele vai chamar de preocupação substitutiva. O que é isso? Em que a gente faz pelo outro o que só o outro pode fazer por si mesmo. Então, quando eu faço a tarefa pelo meu filho no lugar dele, eu não estou ajudando, eu estou prejudicando. Quando por amor eu tomo a frente e faço pelo outro aquilo que o outro tinha que fazer por si mesmo, isso não é amor. Isso parece amor, mas é ignorância e desamor, porque o resultado pode ser muito ruim. E aí ele diz, o cuidado bom, o cuidado adequado, ele vai chamar de anteposição libertadora. O que é isso? Em que a gente dá a mão, fica do lado, apoia, orienta, pode aconselhar, mostrar possibilidades, mas a gente deixa que o outro faça as escolhas dele e aprenda por si mesmo e deixe espaço para que ele viva a sua própria vida e aprenda com seus próprios méritos. Bom, o que Jesus faz o tempo todo com a gente na sua mensagem? Ele usa dessa anteposição libertadora, ou seja, ele mostra o caminho, ele orienta, ele fala por parábolas, ele conta historinhas, ele deixa a gente entender o que a gente quiser e deixa a vida por nossa conta. E aí eu já estou, na verdade, introduzindo o início da próxima palestra que nós vamos fazer aqui, que falando de liberdade, eu vou começar dizendo que em momento nenhum dos evangelhos, Jesus obriga ninguém a nada, nem a segui-lo. Ou seja, em momento nenhum, ele tem a preocupação com a multidão, em fazer prosélitos, convencer ninguém. Não, ele simplesmente vai, passa, dá o exemplo, abençoa, né, faz o bem, conversa, ri. Né? Eu imagino que Jesus devia ter muito senso de humor, que ele devia ser uma pessoa muito interessante, muito agradável. Eu imagino que as pessoas queriam ficar perto dele, porque ele devia ter uma aura luminosa, gostosa, agradável, que magnetizava as pessoas à sua volta. E aí, quem estava em abertura para perceber essas vibrações, essa sintonia, ficava ali perto e não queria ir embora mais. Né? O Bacelli, quando ele fala do Chico Xavier, que o Bacelli é o grande biógrafo do Chico, né? Ele diz assim, e eu tive o privilégio de experimentar isso, quando a gente estava perto do Chico, a gente esquecia tudo. Né? Se a gente pudesse nunca mais voltar para casa, abandonar tudo, trabalho, família, ficar lá em volta do Chico, ouvindo ele falar, conversar, atendendo as pessoas lá em Uberaba. Quando a gente voltava e ia para Uberaba, eu ia muitas vezes, fins de semana, a gente ficava lá com o Chico, o fim de semana todo. Voltar era uma dor. Por quê? Porque o gostoso era ficar lá perto. Se a gente pudesse, a gente ficaria para a eternidade lá, quietinho, perto, porque era uma imantação. Agora, isso era o Chico Xavier. Vamos imaginar a vibração de Jesus, cuja aura, segundo Emmanuel, é do tamanho de todo o planeta Terra, até muitos milhares de quilômetros em torno do planeta. Então vamos imaginar que a nossa aura, nosso campo energético, nosso magnetismo, de espíritos no nosso nível evolutivo, é assim, de 1,5 centímetro, 2 centímetros. É o campo magnético nosso, mais ou menos, né? O campo magnético do Espírito de Jesus é maior do que o planeta Terra.
Então, todos nós que estamos à face do planeta Terra, estamos mergulhados na vibração de Jesus. Por isso que quando a gente sintoniza com Ele, é automático, né? Quando a gente tem algum problema, a gente está no susto, Jesus, me ajuda, acabou, já entramos em sintonia, porque a gente está mergulhado nesse oceano de vibrações, de energias provindas desse coração magnânimo de Jesus, que é todo amor, que é todo compreensão. É como se a terra estivesse no colo de Jesus, né? É como se Ele cuidasse com todo amor, com todo carinho desse planetinha que a gente está aqui, não é, reencarnando, lutando, e em direção, como diz o Emmanuel aqui, a nossas cruzes particulares. Então, cada um de nós sabe, aí dentro do próprio coração, da própria alma, qual é a dor que mais nos pega, né? Olha aí para dentro de você, eu estou aqui, não é, olhando nesse para dentro, que a gente não sabe o que é, porque a gente é tudo, mas é uma força de expressão, né? Cada um sabe onde essa cruz está fincada. Pode ser a própria vida, podem ser as próprias culpas, pode ser uma família, pode ser no trabalho, podem ser N situações. Cada um de nós tem a sua cruz. E a cruz é bem interessante, porque os pés estão voltados e fincados no chão. Os braços estão abertos, mas a cabeça é para cima. Então, essa é a mensagem do madeiro, essa é a mensagem da cruz. A gente reencarna, a gente tem que ter pé no chão, não pode viver sonhando, tem que enfrentar a vida, como ela é, como ela se apresenta, como ela se desvela, como ela se revela para a gente. Não pode sonhar, não pode ter ilusão, não pode brincar de viver, né? Tem que estar aí, ó, pé no chão, sabendo que é difícil mesmo. A gente tem que estar de braços abertos para as experiências que estão chegando. A gente não pode se negar a tê-las, porque é uma perda de tempo, já que a gente reencarnou. Vamos aproveitar a reencarnação para abraçar mesmo. O que chega, vamos abraçar. Como vai ser esse abraço? Se vai ser gostoso, se vai ser bom. Se a gente está abraçando um espinheiro, não tem jeito, é isso aí. A gente tem que estar com os braços abertos para abraçar o que vem. E tomar cuidado para não inverter, para que a cabeça esteja sempre lá em cima, ó, em sintonia com os planos superiores da vida, com a dimensão superior da vida. Quer dizer, olha, hoje está difícil, eu estou cheio de problemas, tem coisas que me desagradam, que me magoam, que me aniquilam, mas vai passar, porque a minha cabeça não está aqui. O que está aqui é meu pé, o meu pé está aqui embaixo, fincado, está para baixo, está no chão, pé no chão. Os meus braços estão abraçando a vida e os problemas, mas a minha cabecinha está lá de pé, ó, em direção como um vetor, como uma flechinha, pensando no amanhã, no porvir, nessa mensagem que é a mais importante da Páscoa, que é uma herança dos judeus, que é a herança da vivência histórica da libertação da escravidão no Egito, e que para nós cristãos é a libertação proposta por Jesus das amarras deste mundo em direção à esperança da imortalidade da alma. Essa é a mensagem de Jesus para a Páscoa de todos nós espíritas, sem rituais, sem nada de simbólico especial, mas pegando carona nessa cultura ocidental cristã, cheia de simbolismo, e que é tão bonito, que a gente pode aproveitar um pouco. Vamos fazer assim, né? Que esse ano, em direção ao Natal, que é outra data bonita da cristandade, a gente possa caminhar com os pés bem firmes no chão, com os braços bem abertos à dor, ao prazer, à tristeza ou à alegria que vier, mas a cabeça sempre de pé, para frente e para o alto. Que Jesus nos abençoe.